Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e sim, finalmente depois de tantos anos eu consegui um material importantíssimo para trazer um dos vídeos mais aguardados aqui do canal. O material de hoje vai contar a história do fuzil de assalto alemão Heckler&Koch-Gewehr 11, mundialmente mais conhecido como HK-G11. Essa arma foi apenas um protótipo que nunca entrou em produção em escala industrial, tendo somente 1000 unidades construídas. Entretanto, por conta de matérias de internet e principalmente pela influência dos jogos eletrônicos de tiro dos últimos 20 anos, essa arma se tornou um verdadeiro fenômeno entre os entusiastas que buscam informações sobre as suas origens, características e, claro, sobre o seu funcionamento interno. E é exatamente isso que esse material de hoje vai mostrar para vocês. E ainda vocês vão descobrir por que essa arma, que praticamente já tinha iniciado seu processo de adoção pelo exército alemão, no último minuto teve a operação totalmente cancelada. Quando o vídeo acabar, deixe aí a sua sugestão de tema ou dúvida nos comentários e me siga nas redes sociais, onde eu coloco sempre por lá um conteúdo variado sobre armas, tá certo? Meus amigos, a origem da nossa arma de hoje começa no ano de 1968, quando o Ministério da Defesa da Alemanha Ocidental começou a fazer um estudo sobre a viabilidade de criação de um fuzil que pudesse disparar munições sem estojo, internacionalmente conhecidas como Caseless Ammunition, cujo sistema de funcionamento eu vou mostrar mais adiante. Além disso, a Guerra Fria já havia se iniciado há algum tempo, e de certa forma os alemães ocidentais temiam que os soviéticos fizessem algum tipo de invasão territorial, e portanto era preciso ter um armamento moderno para se defender de um exército inimigo tão numeroso e com um moral alto. Afinal, pouco mais de 2 décadas atrás, eles haviam vencido a Segunda Guerra Mundial justamente contra a Alemanha. 3 empresas foram contratadas para que desenvolvessem projetos de fuzis e munições, onde eles seriam levados para uma avaliação final do governo. As empresas selecionadas foram a Diehl, a Heckler&Koch e uma junção temporária das fabricantes Mauser com a IWKA, uma sigla referente à Industriewerke Karlsruhe Augsburg. Os critérios exigidos para essa nova arma não eram muito restritos. O importante era que ela tivesse uma precisão muito acima de qualquer outro fuzil de assalto existente até então e que seu alcance operacional fosse de pelo menos 300 metros. Logo de cara, a HK concluiu que para ter uma precisão tão acima da média e ao longo de todo o seu alcance operacional, o armamento teria que ter um conceito totalmente diferente do que já existia. E depois de muitos estudos, o setor de design começou a criar um fuzil com uma aparência bastante incomum, parecendo um grande bloco retangular com uma empunhadura de gatilho na parte inferior. O seu nome, HK-G11. Em relação ao aparelho de pontaria, foi definido que ele teria que ser reflexivo e não um conjunto de alça e massa de ferro. Para isso, eles acionaram o mesmo fabricante da mira telescópica usada no seu fuzil de batalha G3, a Hensoldt, que começou a fazer seus próprios estudos para encontrar o melhor modelo para se enquadrar com esse receptáculo tão exótico. Em relação à munição, no início de 1971, a HK acionou a empresa também alemã Dynamit Nobel, e essa iniciou suas pesquisas e testes em busca de um cartucho que não usasse estojo e que fosse funcional dentro da proposta de precisão do contrato. Ao longo dos próximos 7 anos, uma bateria incontável de testes, ajustes, modificações e apresentações foi realizada, quando em 1978, depois de muitas mudanças, foi concluído que, como padrão, uma mira telescópica para essa arma seria mais viável e funcional do que uma mira reflexiva. Mas ainda assim, a Hensoldt e a HK continuavam trabalhando em todas as análises e melhorias possíveis para garantir que a arma tivesse uma precisão sem precedentes. Outra questão que ainda era bastante tumultuada era o calibre do cartucho, que vinha sendo frequentemente alterado. Inicialmente, ele começou com um calibre 4,92 por 34 mm, depois passou para 4,3 por 33 mm, em seguida o 4,75 por 21 mm, depois o 4,7 por 21 mm, até que em 1984 a versão final da munição foi definida. Era a 4,73 por 33 mm, que era uma munição do tipo telescópica sem estojo. Isso significa que, além de não ter uma cápsula metálica para segurar o propelente, o projétil fica abrigado junto com um centralizador plástico dentro do próprio propelente. O propelente, por sua vez, foi fabricado como uma espécie de bloco moldado explosivo que recebe o projétil no seu interior, dando esse aspecto totalmente incomum para a munição. Em dezembro de 1986, foi a vez da Hensoldt apresentar o modelo final da sua mira telescópica, um modelo sem ampliação designado Zieloptik ZO1.
De qualquer forma, alguns exemplares saíram da linha de montagem com uma mira tendo um zoom fixo de 3,5 vezes. A HK estava bastante confiante na qualidade do seu projeto, tanto que em fevereiro de 1986 inscreveu o G11 no programa ACR, uma sigla referente a Advanced Combat Rifle, que visava escolher um fuzil substituto do modelo Colt M16 usado pelo exército dos Estados Unidos. Nas duas primeiras fases do programa, os militares americanos analisaram minuciosamente os dados técnicos e de construção das armas, mas sem dar nenhum tiro. O G11 passou nessas avaliações e em março de 1987, ou seja, 19 anos depois do início do desenvolvimento do fuzil, a sua versão final foi oficializada, sendo apresentada formalmente como HK-G11K1, sendo esse K referente à configuração. Nessa mesma época, após quase 2 décadas de pesquisa e desenvolvimento, a Bundeswehr, que são as forças armadas alemãs, decidiram fazer mais 2 anos de testes com a arma, que atingiu níveis altíssimos de precisão, agradando bastante os militares. Em agosto de 1989, 7 meses depois dos testes da Bundeswehr, teve início a terceira fase do programa ACR, que iria analisar o comportamento da arma em situações de combate, transporte e acidentes, como quedas e batidas em obstáculos. Em abril de 1990, tudo aparentemente ia bem com a futura adoção do G11 pelas forças armadas alemãs, com o governo fazendo todos os preparativos burocráticos e financeiros para inserir o fuzil no arsenal da instituição. Buscando manter a evolução no projeto, foi iniciado em 1989, durando até março de 1992, o desenvolvimento do modelo G11K2, que teve o design do guarda-mão alterado e mais alguns itens que eu vou comentar mais adiante. Para quem talvez não saiba, a versão K2 é de fato o modelo que a esmagadora maioria dos jogadores de videogame conhecem, porque foi essa a aparência mais difundida pelos jogos. O planejamento era de que, gradativamente até o ano de 2002, essas armas substituíssem o fuzil de batalha HK-G3 nas tropas principais, onde a estimativa era de que 300 mil unidades do G11 fossem entregues a um custo de 2,7 bilhões de marcos alemães. Enquanto isso, também em abril de 1990, a competição ACR norte-americana foi encerrada sem nenhuma adoção realizada, sob a alegação de que nenhuma das armas atendia exatamente às expectativas propostas pelo programa. Aparentemente, o governo alemão dava como certa a escolha do G11 pelos Estados Unidos. Tanto é que, mesmo antes do programa ACR acabar, os alemães já haviam iniciado os procedimentos de oficialização da adoção do fuzil. Acontece que, além do encerramento do programa sem nenhum ganhador, desde 1980, a munição intermediária de fuzil adotada como padrão pelos integrantes da OTAN era a 5,56 por 45 mm, e a junção desses dois fatores foi o grande, entre aspas, balde de água fria nas expectativas alemãs. Mais um ponto que foi decisivo é que naquela mesma época o Muro de Berlim havia caído, fazendo a reunificação da Alemanha. O território da até então Alemanha Oriental, que era muito menos desenvolvido, precisava de uma revitalização urgente, afinal agora o país era uma nação só. Imediatamente percebeu-se que isso custaria dezenas de bilhões de marcos alemães aos cofres públicos. E como a União Soviética já indicava que iria colapsar, o que aconteceu de maneira oficial um ano depois, os militares alemães não precisavam se preocupar tanto em criar um armamento tão inovador, que já vinha onerando os gastos do governo nos últimos anos. A prova disso é que tanto o Ministério da Defesa alemão quanto a Bundesrechnungshof, que é o escritório de auditoria federal do país, recomendaram a interrupção do processo de adoção do G11 pela Bundeswehr. Procedimento esse que foi concluído em janeiro de 1992. Como a negociação foi desfeita no último momento, quando a HK já havia comprado ou adaptado todo o seu maquinário específico e preparado sua fábrica para iniciar a linha de produção do G11, a empresa sofreu um prejuízo considerável, algo em torno de 180 milhões de marcos alemães. Numa tentativa de reduzir esse dano financeiro, a HK conseguiu autorização para exportar ou vender a licença de produção de maneira mais ampla do G11. O problema é que, ao perceberem que a própria Alemanha não havia adotado o HK-G11, os potenciais compradores externos acabaram desanimando com a ideia de uma possível aquisição do armamento. Isso fez com que o exótico fuzil encerrasse de vez a sua história em junho de 1993, quando os Estados Unidos afirmaram que a arma não poderia ser adotada pela OTAN por falta da possibilidade de padronização. Afinal, ela não tinha como receber a munição 5,56 por 45 mm, que já havia sido adotada como padrão pelas nações integrantes da organização e seus muitos aliados militares.
Depois de conhecerem as origens do HKG-11, agora é um bom momento para vocês verem mais de perto as suas principais características. O seu sistema de ação é uma espécie de pistão a gás interligado a uma culatra rotativa, algo bem específico da arma. Aliado a isso, o cano pode fazer um deslocamento típico de armas que ciclam com recuo curto ou com recuo longo, dependendo do modo de disparo selecionado. Fiquem tranquilos que mais à frente eu vou mostrar o funcionamento desse fuzil e vocês vão compreender perfeitamente como ele opera. A coronha, o receptáculo central e o guarda-mão são feitos em polímero, numa tentativa de aliviar o peso final trazido pelo conjunto mecânico interno. O carregador da arma, que é monofilar e tem capacidade para 50 cartuchos na versão K1 e 45 cartuchos na versão K2, é inserido pela parte frontal superior central do receptáculo. Os cartuchos ficam dispostos de maneira vertical, com a ponta do projétil apontando para baixo. Os carregadores são intercambiáveis entre as versões K1 e K2. Na versão K2 foram adicionados 2 pontos de encaixe para carregadores reservas, com eles ficando encaixados longitudinalmente, um em cada lado do carregador principal. Aliás, o que poucas pessoas sabem é que essa munição é à prova d'água, então se o bloco de propelente se molhar de alguma forma, ainda é possível inserir a munição no carregador e dar o tiro. O retém do carregador fica posicionado na face superior do receptáculo, localizado logo atrás da lente ocular da mira. Os carregadores sobressalentes também têm um retém próprio, localizado logo abaixo da lente objetiva da mira telescópica. Além da alteração do design na versão K2, nela foi adicionada um compartimento para que o operador consiga instalar um marcador a laser removível, visando melhorar a aquisição rápida de alvos em combates de curta distância. O regime de disparo pode ser o semi-automático, rajada de 3 tiros e totalmente automático, com a alavanca seletora sendo ambidestra. No modo rajada, os tiros são dados numa cadência de 2.100 tiros por minuto, enquanto no modo totalmente automático, essa cadência é de 460 tiros por minuto. O interessante nessa rajada de 3 tiros com uma cadência ultra veloz é que ela consegue fazer com que os 3 projéteis saiam da arma antes do recuo causado pelos tiros começar a elevar o cano. O atirador sente apenas um impacto do recuo no seu ombro, e quando ele acontece, os projéteis já estão fora do cano, aumentando drasticamente a precisão dos acertos. Embora logo após o tiro nada fique na culatra, afinal o projétil, seu alinhador plástico e a espoleta são expulsos pelo cano e o propelente detona de maneira controlada e entre aspas evapora, na face inferior da coronha existe uma janela de ejeção, pelo seguinte: caso haja uma nega na percussão da munição, ela precisa ser extraída. E como a arma não tem um sistema de ferrolho deslizante de forma longitudinal igual às outras armas, a maneira usada no G11 é através de uma janela de descarte localizado na face inferior da coronha, que expulsa o estojo inteiro que não foi deflagrado. Para retirar esse cartucho da arma, o operador precisa abrir essa aba lateral e dar um giro completo nela. Isso vai fazer com que a arma cicle manualmente e um novo cartucho entre na culatra, empurrando para fora a munição anterior. Mecanicamente falando, o giro dessa aba de ciclagem substitui a força gerada pelos gases do tiro, mas ela também serve para fazer o engatilhamento inicial quando um novo carregador municiado é inserido na arma e a culatra está vazia. Por fim, o cano da arma é do tipo flutuante, não encostando em nenhuma parte do guarda-mão, e portanto tendo uma micro-oscilação melhor durante cada tiro, ajudando na estabilidade da saída dos projéteis. O raiamento recebido pelo cano é do tipo poligonal e não tradicional. Uma dúvida muito comum entre as pessoas que conhecem essa arma é a seguinte: bom, se o cartucho sem estojo não deixa nenhum componente dentro da câmara depois do tiro, e portanto elimina a necessidade de um sistema dedicado à extração e ejeção, o que parece algo vantajoso, por que esse tipo de munição não deu certo na época e por que, mesmo com a evolução da tecnologia, ainda não temos esse tipo de munição nas armas modernas? Em relação à tecnologia para fabricar munições desse tipo, realmente a indústria de armas e munições tem conhecimento mais do que suficiente. O problema é que até hoje, 2 obstáculos ainda não conseguiram ser driblados, que são os seguintes. O primeiro deles é que o bloco de propelente, inevitavelmente, acaba sendo mais frágil que um cartucho comum, uma vez que o propelente sólido que envolve o projétil é bem mais quebradiço que um estojo tradicional de latão. Então, por exemplo, se a munição cair no chão, ela não vai detonar espontaneamente, mas pode simplesmente estilhaçar ou rachar o propelente, invalidando a munição. O segundo e crucial fator é que, por não ter um estojo de metal para separar a chama da detonação do propelente da câmara, a culatra esquenta com uma velocidade muito maior, aumentando drasticamente a incidência do indesejado fenômeno conhecido como cook-off.
que é quando o cartucho deflagra espontaneamente sem a necessidade de percussão na sua espoleta em função do calor excessivo existente na culatra, gerando tiros acidentais. Depois de conhecerem toda a história e as características principais do HK-G11, chegou o momento tão esperado, que é justamente vocês saberem como é que essa arma se comporta por dentro durante a sua ciclagem. Mas antes, é importante eu mostrar detalhadamente os principais componentes internos que participam dessa operação, já que o mecanismo da arma é totalmente diferente de tudo que já foi criado até então. Para facilitar a visualização dos componentes principais, eu apaguei os componentes secundários, uma vez que esse fuzil é composto por nada menos que 248 peças. Começando pela face esquerda da arma, nós temos a mola recuperadora com a sua guia posicionada ao lado esquerdo do cano, e temos o disco que se conecta à aba de manejo da culatra rotativa, que é interligado ao mecanismo que faz a ciclagem automatizada da arma. Olhando pela face direita, nós temos o pistão com a sua mola logo atrás dele e que é ligado a um braço acionador das engrenagens atuadoras. Essas engrenagens, além de girarem a culatra, servem para acionar o braço de alimentação, responsável por pegar o cartucho no carregador e o inserir na culatra giratória. Esse item aqui é a culatra giratória, que basicamente é a câmara da arma. Mudando o ângulo, a gente consegue ver um cartucho dentro da culatra, já pronto para ser acionado. Esse pino curvado logo atrás da espoleta é o pino percussor, e quem faz o seu acionamento é essa barra interligada a ele. Certo, apresentados os componentes principais, é hora de ver passo a passo a arma em funcionamento no modo semi-automático ou totalmente automático. Quando o gatilho é apertado, o seu mecanismo ergue a barra que se interliga no outro extremo à armadilha do pino percussor, que é esse mecanismo que libera o avanço dele. Com a armadilha destrancada, a mola do pino percussor se expande, fazendo com que o pino curvo avance em direção à espoleta do cartucho, a acertando e fazendo o tiro acontecer. A detonação do cartucho faz com que todo o conjunto interno da arma se desloque para trás, com a mola recuperadora iniciando seu trabalho de absorção, enquanto quase simultaneamente, uma parte dos gases do tiro entra no tubo de gases e aciona o pistão. Como o ponto de fixação do braço acionador é descentralizado, a sua movimentação faz com que as engrenagens atuadoras comecem a girar. Esse giro é responsável por mover o braço de alimentação dos cartuchos e também por virar a culatra para cima, a preparando para receber mais uma munição. Assim que a culatra fica apontada verticalmente, de maneira sincronizada, o braço alimentador já está em posição de tirar um novo cartucho do carregador e o conduzir para dentro da culatra num movimento de descida. Quando o cartucho é inserido, o pino da face interna da engrenagem atuadora frontal gira a culatra para frente outra vez, apontando o cartucho para o cano. Isso tudo acontece numa fração de segundo antes do conjunto mecânico completo chegar até o final do curso e o atirador sentir o recuo desse tiro. Desse ponto para frente, todo o mecanismo de disparo entra em repouso e a mola recuperadora volta a expandir, trazendo o conjunto para sua posição inicial e finalizando o ciclo da arma. No modo rajada de 3 tiros, a arma se comporta da seguinte maneira. O primeiro fator importante aqui é que quando o operador muda a alavanca seletora para esse regime, um componente do mecanismo do gatilho desliza para a esquerda, e agora, em vez de acionar somente a mesma barra de liberação da armadilha do modo semi-automático ou full auto, uma outra barra de acionamento também entra em ação. Quando o gatilho é apertado, ele refaz o mesmo processo até o momento que o pino percussor acerta a espoleta do cartucho e o primeiro tiro é dado. Acontece que, com o acionamento dessa barra secundária, o subsistema que desarmaria o conjunto mecânico depois do primeiro tiro e o faria retornar para a posição inicial, simplesmente não desarma. E por meio de um conjunto de engrenagens internas, mais 2 tiros são dados, inclusive deslocando o conjunto mecânico muito mais para trás, o que justifica a coronha ser tão espaçosa desse jeito. Aí sim, depois do terceiro tiro, todo o sistema se desarma e a mola recuperadora expande, trazendo o mecanismo de volta à posição de repouso e finalizando o ciclo da arma. Na ficha técnica de hoje, eu vou usar os dados da versão K2 do HK-G11, que certamente é a mais famosa pelo mundo afora. Os dados dessa arma são os seguintes. O seu peso descarregado é de 3,650 kg. O comprimento total da arma é de 75 cm. O comprimento do cano é de 21,2 polegadas. O calibre padrão do cartucho usado é o 4,73 por 33 mm. A capacidade do carregador é de 45 ou 50 cartuchos. A cadência de disparos é de 460 tiros por minuto no modo automático e 2.100 tiros por minuto no modo rajada de 3 tiros.
A velocidade dos projéteis na saída do cano é de 930 metros por segundo, o alcance operacional é de 400 metros e o alcance máximo é de 2.800 metros, mas aí com a velocidade e precisão totalmente comprometidas, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade sobre esse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra gente alcançar novos espectadores. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!